Bom, olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Sou o professor Antônio Lira. Bom, e nessa aula eu estarei te mostrando os 3 problemas com os parênteses do livro do Apocalipse. O primeiro problema é que o conteúdo dos parênteses ele se torna desconhecido para os leitores dos nossos dias. Se torna desconhecido por várias razões. Se formos comparar os cristãos que viveram na época em que o Apocalipse foi escrito, foi mais ou menos aí entre 92 e 96 depois de Cristo. Nesse período, não havia ainda o Novo Testamento compilado da forma como nós encontramos hoje. O Novo Testamento ele só foi compilado em 397 e o Apocalipse foi escrito entre 92 e 96. Então, o que havia na época em que o Apocalipse foi escrito eram as cartas que circulavam nas igrejas, as cartas deixadas pelos apóstolos, que ainda não tinha peso de escritura, e também o Antigo Testamento. Os cristãos, os primeiros cristãos, eles se debruçavam muito sobre as passagens do Antigo Testamento. Então, eles conheciam muito bem os profetas. Hoje em dia, a maioria dos cristãos não conhece o conteúdo que está nos profetas. A maioria não lê os profetas e isso é natural. É natural porque nós, como igreja, nos debruçamos sobre as doutrinas da nova aliança, como, por exemplo, a martiologia, soteriologia, eclesiologia, heresiologia, pneumatologia. Nos debruçamos muito mais sobre as doutrinas que são referentes àquilo que é ensinado na nova aliança, aquilo que ficou como herança doutrinária para a igreja. A maioria não procura estudar com afinco ou com dedicação os profetas. Então, quando João escreveu o Apocalipse, aqueles cristãos, eles conheciam muito mesmo o Antigo Testamento. Então não tinha necessidade de João ficar explicando nada. Ele não se demorava muito a explicar. Então o conteúdo que está dentro dos parênteses, esse conteúdo era de conhecimento profundo dos cristãos daquela época. Hoje os cristãos não têm esse mesmo conhecimento, ok? Então, essa é a primeira dificuldade, a falta de conhecimento daquele conteúdo, porque você vai aprender nesse curso que o Apocalipse, ele é, na verdade, uma versão expandida de várias profecias que foram dadas antes, entende? Ele é, na verdade, a repetição de muitas ideias, de muitas figuras, de muitos símbolos que já foram apresentados antes lá nos profetas, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Zacarias, Sofonias. Então, esses profetas, eles falaram muitas coisas que estão se cumprindo dentro do livro do Apocalipse. Então, os cristãos de hoje não conhecem com profundidade esse conteúdo, ele é desconhecido. Então, esse é o primeiro problema com os parênteses, já que todo esse conteúdo está dentro dos parênteses. Certo? O segundo problema é que o conteúdo é complexo. É complexo por quê? Porque justamente os irmãos não conhecem. E aquilo que a gente não conhece se torna complexo para nós. Não sabemos o início, nem o meio e nem o fim. Mas João, quando escreveu, não é, esse conteúdo, quando ele escreveu, na cabeça de João, para João, todo mundo conhece isso aqui. Então João não tinha o trabalho de ficar explicando minuciosamente. É por isso que os parênteses eles são difíceis de serem entendidos pelo público de hoje, porque justamente João não parou para explicar. Porque para João, todo mundo conhecia aquilo ali muito bem. Ele não tinha que ficar explicando quem é aquela mulher vestida do sol, com um diadema de 12 estrelas sobre a sua cabeça, com a lua debaixo dos pés. Ele não tinha que ficar explicando quem era o dragão, né? Quem são aquelas estrelas que ele derrubou, um terço para a terra, quem é a mulher que está sobre a besta. Para João, ele não tinha que ficar explicando, porque a maioria dos cristãos sabiam
exatamente o que ele estava querendo dizer, o que ele estava querendo falar. Aquele conteúdo não era estranho, não era complexo para eles. É complexo para nós porque nos falta conhecimento das profecias do Antigo Testamento, já que o livro do Apocalipse está simplesmente repetindo essas profecias. Então, o segundo problema com os parênteses é que o conteúdo se torna complexo para nós. O terceiro, eu acho o mais complicado. O terceiro problema com os parênteses são o tamanho dos parênteses. Você há de convir comigo que se você está lendo um livro, ou um jornal, ou uma revista, e você se depara com um parêntese, o autor está dizendo determinada coisa, está expressando uma determinada ideia, de repente ele abre um parêntese para explicar algo que ele disse. Se o parêntese ele é muito longo, tem uma linha, se tem uma linha a gente até consegue voltar para a ideia que ele estava querendo passar. Mas se o parêntese ele tem mais de duas linhas, tem duas, tem três linhas, quando a gente retorna à leitura, você há de concordar comigo que a gente se perde um pouco na ideia que o autor estava tentando passar. Dependendo do tamanho do parêntese, a gente perde completamente o sentido daquilo que a gente vinha lendo. Eu não sei se só eu passo por isso. Eu creio que a maioria passa por isso. Então, quanto maior o parêntese, maior a dificuldade de continuar com aquele raciocínio que nós estávamos vindo anteriormente. E eu queria dar um exemplo aqui para você, Por exemplo, vamos lá, vamos ler esse texto aqui que tem um parêntese nele. Olha, para onde vão as pessoas ímpias quando morrem? É uma pergunta, Qual é a pergunta? Para onde vão as pessoas ímpias quando morrem? Para alguns, o destino da alma e do espírito é o Hades. Agora, vai ser aberto o parêntese para explicar o que é Hades, Então, ele diz assim, para alguns, o destino da alma e do espírito é o Hades, lugar de destino do espírito de todos os homens, de acordo com a cultura hebraica. Era o lugar onde havia duas divisões, o lugar de consolo e o lugar de tormento. E ambos os lugares são separados por um abismo. Tanto justos quanto injustos iam para este lugar. Porém, os justos ficavam no lugar de consolo e os ímpios ficavam no lugar de tormento. Outros acreditam que quando o homem morre, acaba tudo. Ou seja, o homem não tem esperança de vida eterna. Outros ainda acreditam em reencarnação. Você há de concordar comigo que quando eu comecei a ler o parêntese, nós nos esquecemos completamente daquilo que estava sendo proposto pelo autor na sua pergunta inicial, que é, para onde vão as pessoas ímpias quando morrem? Quando eu parei para explicar o que é Hades, a gente se perdeu. Ora, se a gente se perdeu num parêntese com uma, duas, três, quatro linhas, você imagina o livro do Apocalipse, cujos parênteses, eles são enormes, ocupam capítulos inteiros. E muitas vezes, mais de um capítulo, como é o caso dos parênteses que são abertos no capítulos 12, 13, 14 e 15. São 4 parênteses seguidos, ok? Então é um conteúdo muito extenso e vasto, e aquele conteúdo ali, a maioria não conhece, é estranho para a maioria dos leitores, com esse agravante. Aquele conteúdo ainda é desconhecido. E também os parênteses, eles dão saltos e antecipações de coisas que não aconteceram dentro da cronologia do livro. Olha a dificuldade que é. Além dos parênteses serem grandes, o conteúdo é desconhecido e o autor dá saltos e antecipações de fatos que ainda não aconteceram dentro da sequência cronológica do livro. Isso torna o livro do Apocalipse um livro difícil de se entender, difícil de se interpretar. Agora eu vou fazer algo aqui com você interessante. Vamos ler sem o parêntese, só para você ver como que a leitura ela vai ficar mais leve para nós. O entendimento vai ficar melhor. Vamos ler sem um parêntese? Para onde vão as pessoas ímpias quando morrem? Para alguns, o destino da alma e do espírito é o Hades. Outros acreditam que quando o homem morre acaba tudo, ou seja, o homem não tem esperança de vida eterna. Outros ainda acreditam em reencarnação.
Observe que quando eu tirei o parêntese, o entendimento ele ficou mais leve, ficou mais tranquilo da gente entender. O parêntese, no caso, tem o seu lugar. Nós não podemos aqui demonizar o parêntese. Ele tem o seu lugar porque está explicando o que é Hades. Mas observe que quando a gente está vindo na leitura, quando a gente lê o parêntese, a gente se perde. Quando a gente tira o parêntese, a gente consegue entender melhor o sentido. Então, como resolver esse problema no livro do Apocalipse? Foi exatamente o que eu fiz aqui. Então, eu apliquei a técnica, né, do Apocalipse no método judaico, a técnica chamada técnica de separação dos parênteses. No curso, o Apocalipse no método judaico, eu pego e separo o que é parêntese e o que é série de juízo, certo? Eu separo um do outro. E, queridos irmãos, com toda a sinceridade, só na leitura você sente uma diferença grande quando você separa as séries de juízo dos parênteses. Você já sente uma leveza, você já consegue entender o texto com mais clareza. Então, o que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou dar para vocês de bônus, tá certo? O Apocalipse já sem os parênteses. Então eu peguei, separei as séries de juízo, separei os parênteses e os coloquei separadamente. Isso aqui é só para efeito didático. Eu não estou adulterando os textos da Bíblia, não. Fora de mim fazer isso, tá certo? Quem sou eu para mexer em algo tão sagrado? Os textos das Escrituras, eles são sagrados, a gente não pode adulterá-los de forma nenhuma. O que eu fiz foi separar só para estudar. Como, por exemplo, a gente separa um versículo para trazer uma pregação em cima. Da mesma forma, eu separei só para efeitos didáticos, para te ajudar a compreender melhor. Então, se você está assistindo aqui pelo YouTube, eu vou deixar na descrição o link para você baixar o Apocalipse sem os parênteses, para você ver como fica melhor a leitura, tá bom? E se você está assistindo através do meu site, pastorantoniolira.com.br ou curso avançado de escatologia.com, se você estiver assistindo através desses dois sites, você pode então ir um pouco mais embaixo, que lá no final eu deixei o link, o botão para você clicar e para você baixar o Apocalipse sem os parênteses. Esse é um presente meu, justamente para te ajudar na compreensão melhor do livro do Apocalipse. Vai te ajudar aí na sua interpretação. Tá bom, pessoal? É muito importante que você deixe a sua pergunta aí embaixo, a sua dúvida. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o assunto, deixa aí nos comentários. Se você tem alguma crítica para fazer, é importante que você dê a sua opinião para que nós possamos aqui melhorar ainda mais o nosso trabalho para poder te alcançar de uma forma mais eficiente. Tá bom? Um grande abraço, andem no Espírito, vivam em amor. Shalom.